Pessoal, estou aqui hoje com o Guido Horta, proprietário do Cactário Guido Horta, e também com o Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo e consultor técnico da Terral, dono do canal Jardim Sem Segredo no YouTube. A gente vai falar um pouquinho do que está super na moda, que são os cactos e suculentas. Guido, a gente chega hoje na Flora e a gente tem assim uma diversidade de plantas para escolher. Qual que é a dica que você dá para o cliente escolher uma boa suculenta, uma planta que vai resistir, que vai ficar bonita em casa? Eu acho que a primeira dica mais importante é já avisar para o cliente que essas plantas, em sua maioria, não são plantas para ficar no ambiente sombreado, são plantas de sol pleno. Então isso significa que o ideal para ela é que elas tomem o sol desde o nascente até o poente, o sol do dia inteiro, inclusive o sol a pino do meio-dia. Tá? Principalmente essa família aqui das plantas mais gordinhas, que a gente chama de crassulácea, que tem essa que é velhas, que o pessoal adora, sabe? Os gapropetais, que o pessoal gosta bem também, são plantas que precisam de tomar sol o dia inteiro. Então ter essa consciência que a gente vai precisar de um ambiente bem iluminado para deixar as plantas. Outra coisa é dar uma olhada no aspecto das plantas, olha só. Aqui nós temos dois indivíduos da mesma espécie, Echeveria debe, tá? Você pode reparar que essa planta de cá, ela tem as folhas bem mais compridas do que a planta de cá, tá vendo? Olha só. E mais finas. E mais finas, exatamente. Isso significa que ela estava num ambiente com menor quantidade de luz disponível. E o que que a planta fez? A planta aumentou o tamanho da folha dela para aumentar a área que ela tem para fazer a fotossíntese, que é o processo que a planta usa para fabricar o alimento dela. Então, quanto menos sombra, quanto menos luz, né, a gente der para a planta, maior vai ficar a folha dela. Você pode reparar que na planta de cá, olha só, a folha está bem mais gordinha, mais atarracada, e a distância das folhas também é menor, que indica que a planta estava numa condição mais adequada. Então, quando a planta está mais gordinha, vamos dizer assim, é que ela recebeu mais luz solar e aqui é onde ela armazena água. Então, ela tem mais água armazenada do que essa. Significa que essa tem mais estresse hídrico, recebeu menos água, por isso armazenou mais do que essa? Do que essa daqui, exatamente. Tá. Quando a planta tem esse aspecto mais gordinho, mais atacadinho, significou que ela cresceu no ambiente com maior estresse hídrico, né, com menor quantidade de água disponível e com maior estresse luminoso, com bastante sol. Isso é bom para a pessoa que vai colocar isso em casa e que vai regar pouco, deixar no sol essa planta, então estaria mais bem preparada do que essa. Mais preparada e mais saudável. Essa planta aqui também, por causa da quantidade maior de estresse, ela vai produzir o que a gente chama de metabólico secundário, que é o que protege a planta de infecção secundária de pulgão, de cochonilho, de tudo isso. Então essa planta, além de estar bem mais bonita, ela também está bem mais saudável e bem mais protegida de qualquer infecção que possa cometer ela. Certo. Então, para o cliente final, essa aqui seria bem melhor do que essa aqui. Com certeza, para o cliente final, essa aqui é uma planta mais saudável, menos suscetível à doença e que vai ter uma durabilidade muito maior do que essa planta de cá. E aí eu cheguei com essa planta, então vamos lá, eu comprei essa planta que ela escolhi, ela que está mais gordinha, uma coisa que você falou. Evitar de colocar os dedos na planta. Por quê? Principalmente essa família que a gente gosta muito, a crassulácea, que a gente já falou o nome, secreta várias substâncias que ela acumula na pele, na derme, para proteger ela de infecção secundária. Então, olha só, aqui, por exemplo, ó, se a gente esfrega a folhinha dela, olha só, a gente tira uma substância que chama purina, que serve exatamente para proteger a derme da planta contra o pulgão e contra o cochonilho. Então, olha só, fica uma mancha, tá vendo? A gente encostou o dedo. Então eu tenho que evitar de fazer aquilo que todo mundo adora, que é apertar a folhinha da suculenta gordinha. Exatamente. Tá. Eu cheguei com essa planta, escolhi essa planta, vou levá-la para minha casa. Onde eu devo colocá-la, Guido? Então você deve colocá-la no local com a luminosidade e a régua adequada, né? Uma coisa muito importante falar é o seguinte, a planta é mais ou menos igual a gente. Uma planta que não está acostumada a tomar sol não pode ser submetida de maneira brusca ao sol, porque ela vai sentir essa mudança ambiental muito repentina. Então a planta tem que ser adaptada gradativamente. Você tem que aumentar a quantidade de sol que essa planta consegue receber diariamente até que ela consiga ficar exposta ao sol do dia todo, sem sentir muito, sem desidratar e sem sofrer nenhuma queimadura. Esse processo geralmente demora entre 15, 20, 30 dias. Certo. Então eu devo colocar ela num lugar que tenha acesso ao sol, mas de maneira progressiva. Exatamente. Você deve chegar com a planta, colocar a planta em um local que ela vai receber pelo menos o sol da manhã ou o sol da tarde, sem o sol a pino do meio-dia, que costuma ser muito forte, pode queimar a planta. E você vai acostumando essa planta até que ela consegue receber, inclusive, esse sol do meio-dia. Tá. E como que deve ser a rega? Eu posso usar um aspersor de água, eu devo usar uma garrafinha? Como que eu devo molhar essa planta? Como e quando?
Tem uma grande lenda em torno da suculenta que fala que a gente não pode molhar a planta, que a gente não pode molhar a folha, que a gente não pode jogar água em cima da estrutura da planta. Isso não tem absolutamente nenhum fundo de verdade, porque na natureza, quando chove, ninguém abre o guarda-chuva em cima da planta para protegê-la da água. O que acontece é o seguinte: essa planta é muito sensível à umidade na região do substrato, na região radicular. Se ela fica muito tempo com a raiz encharcada, como a gente tem muito matéria orgânica nesses substratos que a gente usa, a tendência é que muito fungo comece a proliferar aqui na região da raiz da planta e que ela começa a ser acometida por um fungo da raiz para o corpo foliar. Certo. E aí é o que geralmente o pessoal fala, que a planta melou. A planta ela fica com aspecto de melada, ela perde as folhas e o centro dela fica bem gelatinoso por causa do fungo que já cometeu toda a estrutura vascular da planta. Sabe? Então, para que isso não aconteça, a gente tem que evitar de deixar as raízes muito úmidas. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que usar um substrato bem adequado, que não retenha líquido, que drene bem, e fazer uma montagem de vaso adequada também, com uma camada de drenagem, uma camada semi-impermeável, para não deixar o substrato tamponar a camada de drenagem quando a gente fizer a rega, e só depois do substrato. Certo. E como que faz esse vaso? Então, eu devo transplantar essa plantinha que eu comprei nesse vasinho? Eu devo transplantar ela para outro vaso maior ou eu posso mantê-la aqui? É o seguinte, caso você vá cultivar a planta no ambiente externo, exposto ao sol, exposto à chuva, exposto a intempéries, é legal que você use um vaso um pouquinho mais profundo, mais ou menos essa profundidade aqui, olha, para você conseguir fazer uma camada um pouco mais funcional de drenagem. Nesses potinhos muito rasinhos assim, olha, fica muito difícil fazer uma camada funcional de drenagem. Entendi. Então a tendência é que, se a planta ficar exposta à chuva, exposta ao sol, desse tipo de recipiente, com o tempo ela vai sofrer. Sim. Tá? Você pegou esse vaso de barro. Eu posso colocar num vaso de plástico? Você pode usar o vaso de plástico, você pode usar o vaso de barro, qualquer plástico, desde que na parte inferior dele ele tenha uma estrutura adequada para drenagem, tá? Esse vaso é legal, aqui ele é um pouquinho mais altinho, então a água não fica retida no fundo da raiz dele. E o barro tem a vantagem que ele por si suga a água. Para o cara que está suculento é uma coisa bem interessante. Certo. Tá? Então olha só, para montar a montagem adequada do recipiente, a gente começa com uma camada de drenagem. Você pode usar qualquer coisa com a granulometria mais ou menos desse tamanho, pode ser isopor quebrado, pode ser brita, pode ser argila expandida, certo. Qualquer coisa que tenha uma granulometria parecida com essa de cá, perfeito? Então a gente vai colocar, a gente vai preencher mais ou menos um terço do recipiente com o material que a gente for usar para fazer a camada de drenagem. Você preencheu bastante, né? Olha aqui. Mais ou menos um terço do recipiente, olha só. Um terço, metade do recipiente, tá? Agora a gente vai vir com o que a gente chama de camada semi-permeável. Alguma coisa que não deixa o substrato misturar, o substrato descer e tampar os buraquinhos da camada de drenagem quando a gente for regar a planta. A gente pode usar uma manta ou alguma coisa com a granulometria menor. Eu uso o 6 perolado. Aqui, ó. Esse 6 perolado vai ocupar os espaços vazios, né, só com granulometria maior, para o substrato não entrar no meio, exatamente. Então, quando a gente fizer a primeira rega, a gente vai manter a função de drenagem da camada. Olha só, a gente fez uma camada semi-permeável e só agora, agora vai pôr o substrato. É que a gente vai colocar o substrato para as plantas, tá? Que deve ser um substrato mais poroso. Um substrato, qualquer substrato que drene bem. É o seguinte, quando a planta já estiver em um recipiente com um pouco de substrato, igual o caso desse de cá e desse de cá, você pode aproveitar a parte do substrato que já vem na planta. Certo. Não tem problema, já que a gente vai completar o entorno com substrato novo. Então eu não preciso desfazer esse que está ao redor das raízes? Não necessariamente. Okay. Se você for completar o entorno com substrato novo. Vou colocar também. Está fazendo um vaso com arranjo, ajeitando o substrato. Isso é o que o pessoal chama de raiz lavada maior. Isso o pessoal chama de terrário? É isso? Na verdade, o pessoal chama de terrário o arranjo feito em um recipiente de vidro fechado. Ah, tá. O terrário é muito decorativo, é uma peça bonita, mas ele tem uma grande desvantagem, na minha opinião. A drenagem fica dificultada, porque ele não tem furo na parte inferior, tá? E o outro grande problema é que, se você expor a planta, a suculenta, a quantidade de sol que ela precisa dentro do recipiente de vidro, a planta vai cozinhar. E agora você vai usar esse produto? E agora a gente vai usar um substrato, o Flores, que tem a granulometria um pouquinho maior e drena bem.
tem que apertar com os dedos? Não precisa Não apertar. precisa apertar? Inclusive, a gente não indica que aperte com os dedos, porque isso aí vai diminuir a aeração do substrato. A gente vai acabar compactando o substrato bem antes da hora. Aqui E eu vou colocar uma pedrinha. Tá Haroldo, a aeração desse solo é importante para quê? A raiz tem que absorver o oxigênio também. Isso faz parte, inclusive, da transpiração da planta. Então, todo substrato, e quando a gente fala de cacto suculento, isso é mais importante ainda. Então, o substrato realmente tem que ser mais drenado, porque ela não tolera encharcamento no sistema radicular mesmo. Que dá os problemas que o Guido falou, de fungos e bactérias também, Certo. que atacam e melam a planta. Então, aqui, ó, as pedrinhas elas são só decorativas, elas não têm nenhuma função relacionada ao cultivo, tá? Eu gosto de ser esperolado porque eu acho ele bem naturalizado, o aspecto é mais legal. Eu acho que a pedrinha branca é um pouco sintética demais. E a composição fica por conta do gosto do cliente. Eu gosto sempre de misturar uma planta um pouco mais alta com outras plantas um pouco mais baixas para dar um pouquinho de movimento no vaso. Quando você pega esses vasos soltos, tem um valor. Na hora que você agrega os três, você agrega um valor maior também na sua planta. Você faz um arranjo que o floricultor ou a pessoa tem um custo bem maior ali. E super rápido de fazer, né? É a gente fazer. Ficou lindo. Guido, então transplantei a minha planta aqui pro vaso, fiz o vaso corretamente, drenar A camada a de camada drenagem. corretamente. Esse vaso tá pronto. Posso molhar com um regador aqui por cima? De quanto em quanto tempo? O que eu tenho que verificar que é hora de molhar a De minha molhar a planta? sua planta. Ó, todas essas plantas já estão bem acostumadas a serem regadas com um intervalo de quinzenal, intervalo de 15 dias, sabe? Então eu vou manter esse intervalo de 15 dias. Eu não preciso necessariamente molhar um arranjo logo depois da confecção, a não ser que eu queira limpar a terra, alguma coisa assim. Caso não, eu posso molhar só no intervalo correto de rega das plantas mesmo. Certo. Tá? Então você vai manter o mesmo intervalo de rega que você mantinha para as plantas sozinhas, para as plantas solteiras, e deixar ele exposto numa quantidade adequada de luz. É uma coisa muito importante falar o seguinte: você tem que conciliar espécies, né, que vão precisar da mesma quantidade de luz, da mesma quantidade de água, porque senão, inevitavelmente, uma outra vai acabar morrendo. Agora, vamos falar sobre adubação. Essas plantas precisam de adubação frequente? Eu devo trocar esse substrato periodicamente ou aplicar um fertilizante foliar? O que você indica que seria o ideal para essas plantas? O ideal para essas plantas é que elas fiquem expostas a maior quantidade de luz possível. Isso aí vai manter a cor bem bonita, a folhagem bem túrgida. E que pelo menos uma vez por ano, de 2 em 2 anos, dependendo do tamanho do recipiente, você faça uma troca parcial do substrato. O que é isso? Você vai tirar o torrão aqui de dentro, devastar um pouquinho do torrão que já está todo ocupado por raiz, já teve todo o nutriente esgotado, e substituir por substrato novo. Certo. Perfeito? E é muito importante fazer isso, inclusive em vaso de bonsai, que é a secção mesmo da raiz, porque as raízes vão envelhecendo, então não tem mais espaço para nascer pelos absorventes. Isso. E os pelos absorventes são responsáveis pela absorção de mais de 85% da água. Então, a partir do momento que não tem espaço, é necessário fazer isso que o Guido falou: você retirar do recipiente, fazer a poda de 1/3 mais ou menos, seccionar, a gente chama de secção de raiz, colocar novo substrato e plantar novamente. Aí nessa área nova cicatriza aquelas raízes que foram cortadas e inicia o processo de formação dos pelos absorventes e ela volta a desenvolver de novo a planta que estava num processo parado. Em bonsai tem alguns bonsais, dependendo da espécie, que faz isso anualmente e outros bianual. Então aqui no cactus o Guia tem mais conhecimento que eu, aquele trabalho específico, então ele acredita que deve ser em torno disso também, algumas um ano, até isso varia bianual muito também. com o tamanho do recipiente que a gente Exato. usa para cultivar a planta, porque o Haroldo falou, a planta ela demora um tempo para ocupar todo o recipiente com raiz. Isso. A partir do momento que ela ocupou tudo, a gente tem que trocar parcialmente. Então, esse corte da raiz é importante demais, o que ele está falando aqui, tanto para vasos maiores, tem gente que tem vasos grandes com frutíferas, etc. Tudo é possível, mas lembrar que eu tenho que periodicamente, quando eu falo periódico, anual ou bianual, fazer a secção para incentivar a nascer novos pelos absorventes. Claro que os cactos suculentos sentem um pouco menos, porque eles têm muita reserva de água, e outras plantas sentem bem mais. Então, na hora que vai fazer com outras plantas, não são cactos suculentos, o cuidado, principalmente pós-poda, é um pouco melhor. Tem que ser melhor em termos de umidade, o local onde vai ficar, até ela recuperar daquele
estresse do corte que foi Uma coisa feito interessante na também, raiz. para toda vez que a gente for fazer um procedimento na raiz da planta, é legal que a gente espere a fase correta da lua, que é a lua cheia, que concentra toda a seiva elaborada na copa, na parte aérea da planta. Então a gente consegue mexer na raiz dela, danificando menos aquela estrutura. Na lua cheia. Na lua cheia. Então, luas claras têm a tendência de ter mais seiva na parte aérea. Tá. Luas escuras, a tendência é ter mais seiva na parte articular. Como ele vai cortar a raiz, Não é interessante. então não é interessante. Tá. Dependendo da situação, seria interessante. Por exemplo, eu quero fazer uma estaca, seria Exatamente. mais conveniente também Fazer na lua Lua escura. escura. ali Entendi. você fazer. Ótimo. Então tá. Obrigada.